Zacarias, capítulo 4. Você chegando em Mateus, no meio do novo, entre o Novo e o Velho Testamento, ele fica, segundo livro, para a esquerda da sua Bíblia, onde separa o Novo e o Velho. Porque é importante que você tenha, pelo menos esse texto, você possa abrir sua Bíblia, mesmo que a gente acompanhe aqui pelo telão. Amém? Podemos ler? Amém? Diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele me disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o anjo me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Quem pode dizer amém? Amém? Podemos repetir o verso 6, todos juntos. O verso 6, juntos. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, Deus tem um plano em curso sobre a terra através dos séculos. É um erro pensar que a história da humanidade ela está entregue à deriva, ao destino. A história da humanidade, mesmo que você compute momentos como a história de Hitler, mesmo que você compute o grande esfriamento espiritual da Europa, a grande imoralidade que se levanta nos nossos dias, você tem que entender que o Deus da Bíblia está no pleno controle de todas as coisas. Ele tem um plano eterno, soberano, que está em curso. É o plano da sua soberania. Neste exato momento, os céus estão em movimentação, enquanto nós estamos cultuando. Há uma grande agitação celestial. Os anjos não param de trabalhar para executar o grande propósito soberano de Deus. E nesse plano, a palavra de Deus diz, lá em 2 Crônicas 16:9, o finzinho, o início, aliás, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Enquanto Deus está trabalhando, Deus trabalha exatamente usando pessoas, homens e mulheres. E a Bíblia diz, uma mensagem que foi trazida ao rei Asa, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra
para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O que significa dedicam? Eu estava pensando e veio muito forte. Fortalecer os que lhe dedicam o coração. Dedicar aqui, falam daqueles que se entregam numa atitude de fé a Deus, para serem usados por Ele em seu plano eterno. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu estou vendo gente muito agasalhada, possa ser que esteja ar-condicionado muito frio. Tá não? Ok. Existem pessoas que durante a sua existência, elas percebem que suas vidas não são delas, são do Senhor. E elas se atiram numa história de fé, como foi Abraão, como foi Enoque, como foi Isaac, Jacó, o próprio rei Davi e tantos outros homens e profetas, como o próprio Zacarias. Elas se entregam para que Deus possa cumprir na vida delas os seus desígnios. Nesta passagem, temos uma figura de linguagem para explicar, então, o modus operandi de Deus, como Deus opera para ajudar essas pessoas que estão trabalhando nesse plano eterno. Quem está me entendendo diz amém. Deus tem uma maneira de trabalhar. Ele não chama Alain e deixa Alain a devaneios, à deriva dos seus próprios pensamentos. Deus traz, chama e se responsabiliza. Agora há um passo entre a fé e a razão, onde você vai ter que, quando você tomar essa decisão, é como que sair daqui e realmente decidir descer e caminhar com o Senhor. Porque na verdade é descer para caminhar, porque é descendo do monte para fazer a vontade dele no dia a dia. E nessa história Deus tem uma maneira de trabalhar. Ele não largou o seu povo à mercê da sorte. Deus tem um plano, e esse plano computa uma estratégia para abastecer o seu povo de força, de graça, de unção, de capacitação para a obra que Ele tem determinado para cada um. Entendendo o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, mais uma vez, vamos falar no mesmo assunto. Ele foi escrito na época em que o povo sai do cativeiro. Irmãos, é porque isso tem tanta lição. Parece que esse pastor só vive lendo essas coisas. É verdade, não só essas coisas, mas outras também, mas mais essas coisas. Porque o cativeiro babilônio tem muito o que nos ensinar. Quando o povo então retorna do cativeiro, você já sabe, porque faz 2 meses que começamos uma mensagem aqui falando sobre isso. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, e Deus então levanta homens para fazer esse trabalho de reconstrução do templo. Mas o livro de Zacarias, o próprio Zacarias, é um desses homens que Deus levantou como profeta para aquele tempo. A profecia de Zacarias é dirigida a 2 homens, Josué e Zorobabel. Diga comigo, Josué e Zorobabel, que estavam entregando suas vidas no projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém pós-exílio. Muitos homens haviam sido levantados por Deus para aquele momento. Os sacerdotes Esdras, que nós ministramos aqui, Neemias, os profetas Ageu, Zacarias, bem como esse Josué e Zorobabel. Josué era um sacerdote do momento e Zorobabel um governador.
E a palavra do Senhor vem então para Zacarias numa visão. Nesse contexto, um anjo do Senhor desperta o profeta Zacarias. Verso 1 do capítulo 4 de Zacarias. Depois o anjo que havia falado comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Aí Zacarias está no êxtase, está numa visão, e Zacarias responde: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras, junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, eu não sei, meu senhor. Respondi. Como já vimos, a tarefa era bastante árdua. E havia muitas limitações de todos os lados, para que Zorobabel, a quem a palavra foi dirigida, pudesse construir, viver aquele projeto de reconstrução da cidade pós-exílio. As necessidades eram de cunho pessoal, faltava gente para o trabalho. Era de segurança nacional, porque Jerusalém estava sem os muros e estava em ruínas. Havia ameaças constantes de ataques inimigos. Havia também uma limitação de força política junto ao Império Medo-Persa. Eles eram um povinho abandonado, eles não tinham nada. Também eles viviam uma acirrada batalha no mundo espiritual. No capítulo 3, que nós não vamos meditar nele, mas fala que o sacerdote Josué, ele é acusado por Satanás diante de Deus, porque está com vestes manchadas. Deus intervém, tira as roupas de Josué, transforma ele. Era uma batalha espiritual, era uma batalha financeira, uma batalha de mão de obra, de segurança. Era uma obra que qualquer um queria fugir dela. Ninguém queria se envolver com isso. Era complicado reconstruir ou viver aquele momento. É nesse contexto que Deus desperta Zacarias para uma visão. E ele mostra o que nós vimos aqui. O candelabro, ele vê um candelabro. A visão vai falar que, eu não sei quantos sabem o que é um candelabro, mas vocês, é aquela lamparina, aquele objeto que era colocado no templo, no tabernáculo e também no templo de Salomão. E ele tinha uma base e uma haste central. E nessa haste ele tinha um arco. E nesse arco surgiam 7, então, tubos. E no fim dos tubos, em cima, na parte superior, existia um ambiente, um recipiente para colocar azeite. E ali o sacerdote, todos os dias, vinha e colocava azeite nesses tubos, nessa menorá, que é esse candelabro. E as lâmpadas ficavam acesas. E a palavra de Deus diz que essas lâmpadas não poderiam de forma nenhuma ser apagadas. Todos os dias o sacerdote ia e colocava azeite, porque diz a palavra do Senhor, a lâmpada do Senhor não podia se apagar. Essa menorá, esse candelabro, representava exatamente a presença do Espírito Santo ali no tabernáculo. Agora Zacarias tem uma visão onde ele vê um candelabro, e ele vê acima do candelabro, ele vê 2 recipientes, e acima dos recipientes existiam uma oliveira de um lado, e uma outra oliveira do outro lado. Uma oliveira, uma planta que produz azeite, de um lado e de outro.
E dessas oliveiras, capítulo 11 e 12, 9, 10 e 11, 11 e 12 vai falar sobre isso. Tem um ramo dessas oliveiras que se conectam com um tubo, e esses tubos enchem esse recipiente, 2 recipientes, e os 2 recipientes têm canudos ou condutos para cada lâmpada desse candelabro, e alimentam esse candelabro constantemente. A visão de Zacarias, ele não entende, apesar de ser um profeta, ele sabia todo o ritual do templo, mas aqui ele não entende, porque ele não vê ninguém colocando azeite, ele não vê nenhuma mão humana, ele não vê nenhuma intervenção humana, ele só vê as oliveiras que derramam azeite sobre o recipiente, e esses caem sobre tubos nas 7 lâmpadas. E ele então diz que não entende, porque na verdade ele está vendo um sistema, um mecanismo de abastecimento de azeite, que não é humano, que não tem a mão humana. Por isso ele vai dizer no verso 5, eu não sei, Senhor, verso 4, eu não sei o que é isso. No entanto, o candelabro do tabernáculo precisava de azeite colocado pelos sacerdotes. Na visão de Ezequiel, havia um azeite que vinha direto dessas oliveiras. As oliveiras, através dos ramos, enchiam continuamente o azeite, o recipiente de azeite, porque ela produz azeite. E aí, esse processo que você não vê na palavra, nenhuma intervenção humana, ele se abastecia automaticamente. Tratava-se, pois, de um mecanismo divino, com um modo divino de operação e de formas divinas. O azeite significa as operações do Espírito. É a unção que capacita. Quando nós falamos de unção, então nós falamos do Espírito Santo. Por isso nós falamos de derramar unção. Esta unção vem direto do trono de Deus na visão de Ezequiel, de Zacarias. Essa unção vem direto do trono de Deus sobre aqueles que dizem sim ao chamado divino. Representa o próprio Espírito derramado. Os tubos por onde corre o azeite são os condutos, a tubulação. E o que são essas tubulações? Eu e você. Pessoas que Deus está usando, por onde o azeite passa, para acender a lâmpada de Deus aqui na terra. As lâmpadas representam a obra de Deus no mundo. O Israel antigo e a igreja hoje. Veja o que diz Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diga, a lâmpada de Deus somos nós. E não existe lâmpada sem alguma forma de energia. Tem que haver de alguma forma, alguma fonte de energia. E naquele tempo, a iluminação era feita com azeite. O azeite, portanto, é o combustível indispensável para que a candeia brilhe. E sem azeite, não há luz. Diga comigo, sem azeite, não há luz. Por isso que no verso 4 e 5, o anjo Zacarias diz: perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso? Isso, meu Senhor. Ele disse: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi, eu não sei. Os comentaristas, quando pegam esse texto, eles fazem uma abordagem interessante. Eles veem aqui o anjo se admirando do profeta por não saber ou não interpretar, ou não saber interpretar aquela visão. Mas como você não sabe? Como você sendo profeta não sabe? Como você não sabe que como as coisas de Deus funcionam? Como você acha que você, Zacarias, você não sabe? Não, eu não sei, meu Senhor. Porque para o anjo, esse sistema de abastecimento dos céus seria algo totalmente inteligível, compreensível à mente do profeta. Mas o profeta diz: eu não estou entendendo nada. Oliveira derramando azeite, azeite caindo no recipiente, enchendo os tubos e as lâmpadas acendendo. Eu não entendo isso. Como você não entende, Zacarias? E aqui vem a verdade espiritual que todo líder precisa saber. Verso 6. Então o anjo responde desta forma: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não deu? Verso 6. Deixa os avisos, depois coloca. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O anjo está dizendo: Zacarias, este é o sistema de abastecimento de Deus. E aí eu não pude resistir à tentação de dizer: Zacarias, essa é a cagepa de Deus. É a cagepa celestial. É o sistema infalível de provisão divina de azeite, de unção. É o sistema de provisão de força, de poder, de autoridade, de sabedoria, de ânimo, de alegria, de paz, de contentamento, de livramento, que abastece as lâmpadas. Esse é o sistema, Zacarias. É por aí que vem a força, é por aí que vem o azeite que te levanta, que te põe de pé e que pode também te dar visões. Agora tem uma observação a ser feita aqui. Se por um lado os tubos dessa graça somos nós, e o azeite vem dos céus, qualquer obstáculo nesse tubo, se houver um entupimento, se houver um estreitamento nesses tubos, esses condutos forem obstruídos de alguma forma, a lâmpada se apaga, mesmo que o reservatório esteja cheio. Se os tubos não estiverem limpos, desobstruídos, não flui o azeite da graça de Deus. Quem entendeu?
Não sabes? Não sei, ao menos que me revelem. E aí ele diz: diga a Zorobabel, que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diga a Zorobabel, que não é por força. E aí nós entendemos uma coisa já agora no texto. Nem a interpretação foi dada a Zacarias, se não fosse por uma intervenção divina. Porque a obra do Senhor não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Uma coisa que estava lendo, nem a interpretação Zacarias compreendeu. Sabe o que isso revela? A minha total dependência do Senhor. Nós dependemos de Deus para tudo. Aqui Deus não revela as suas grandes obras, nem os seus grandes segredos a mentes brilhantes, mas a servos humildes que perscrutam a palavra e que ficam no seu lugar secreto, esperando pela graça de Deus. Nem a revelação foi dada por um ato de grandeza de Zacarias, para mostrar que a obra do Espírito é uma obra que vem dele e através dele, e só nós podemos nos mover através dele. Então nem a interpretação da visão foi por força ou poder do intelecto humano. Nem a Bíblia podemos compreender se não for pelo Espírito de Deus. As grandes verdades não são dadas por meios de homens glorificados, mas diretamente da parte do Espírito de Deus. Veja o que João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, um texto que nós lemos aqui semana passada, João 16, 13, ele vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Verso 14, 16, 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E o verso, até aí o verso 14, do 12, do 13 ao 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O anjo estava dizendo a Zacarias: diga a Zorobabel que essa obra difícil de reconstrução, que esse trabalho árduo de consertar as coisas destruídas há 70 anos, ele não vai poder fazer na sua própria força. Essa oposição que se levanta, não tem como Zorobabel enfrentar tudo isso na força humana. Terá que ser na minha força. Diga a Zorobabel, em outras palavras, quem levou Israel para o cativeiro? Diga a ele: fui eu, diz o Senhor. Diga a Zorobabel, quem guardou Israel por 70 anos na Babilônia? Diga: fui eu, o Senhor. Diga a ele, quem trouxe Israel de volta do cativeiro? Diga a ele: fui eu, o Senhor. Então esta obra de reconstrução é minha, diz o Senhor. Nessa noite, você chegou até aqui porque Deus te guardou e te protegeu e te amparou. Apesar de todo o percalço que alguns estão vivendo nesse auditório, apesar de toda a história malfadada e decisões erradas, o Senhor diz para você: quem te sustentou até hoje fui eu. E se você quer ver uma obra de restauração na sua vida, será eu. Esta obra, diga a Zorobabel, de reconstrução é minha, diz o Senhor. E que se ele for tentar reconstruir isso, ele não vai suportar.
ele não vai aguentar, ele vai desfalecer, porque somente pela unção, pelo azeite que vem das oliveiras, poderá manter a lâmpada acesa da sua vida. Lâmpadas apagadas. Temos visto hoje muitos líderes, muitos ministérios, muita gente boa que brilhava outrora, se tornaram lâmpadas apagadas. Porque esqueceram desse detalhe pequeno, que a obra do Senhor, ela só pode ser feita na força do Senhor. E a força do Senhor se estabelece na vida de um homem e de uma mulher, através da entrega e através do lugar secreto. É nesse mistério de não entender como as coisas funcionam, porque aos olhos humanos você não entende, mas existe duas oliveiras que estão vertendo azeite, o suficiente, bastante o suficiente para manter você, para manter todas as igrejas do mundo como lâmpadas acesas em cima de montes. O poder de Deus não cessou. O que cessou foi a busca da igreja pelo poder de Deus. Diga a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós precisamos entender que, operando ao modo de Deus, os obstáculos serão removidos. Diga comigo, por gentileza, operando ao modo de Deus, os obstáculos serão removidos. Então no verso 7, Zacarias continua descrevendo a visão, e o Senhor então diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem diz amém? Diga a essa montanha: quem é você, montanha majestosa, diante do meu servo Zorobabel? A grande montanha de resistência, o gigantesco trabalho de iniciar e terminar a obra de reconstrução do templo e da cidade destruída, só poderia ser realizada por um Zorobabel cheio do Espírito Santo. Aquela obra que Deus deu a Zorobabel não poderia ser feita na estratégia humana. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo mesmo? Sabe, eu estou falando de um Zorobabel que estava reconstruindo uma nação, mas eu estou falando também para você que está tentando reconstruir a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua história malfadada, história que até agora você não viu frutos. Eu quero dizer que essas ruínas, Deus tem um plano de restauração para elas. Mas você não pode buscar essa restauração em livros de autoajuda, de psicologia, de teologias e de ninguém, e de nem outro líder, de nem outra fonte, de nenhuma outra fonte. Mas eu quero dizer, existe oliveiras jorrando o azeite que faz a tua lâmpada acender novamente. Era um trabalho gigantesco. Quando eu paro para meditar sobre aquela obra, eu tremo. Meu Deus, se eu vivesse naquele tempo, e se de repente Deus chegasse e me chamasse: Augusto, eu quero contar com você para esse momento difícil. É um projeto, é um investimento de vida, sem retorno. Mas o Espírito diz ao meu coração: você não precisa estar lá. Se você quer viver para mim, é um projeto de vida sem retorno. Ou você se rende a mim, ou se rende a mim, ou se rende a mim, ou se rende a mim.
também somos desafiados como Zorobabel. Ou há uma entrega, ou há uma entrega. O resto não tem vida. Era um trabalho gigantesco reconstruir o templo com os muros destruídos, oposição política, pessoas tentando invadir à noite, batalha espiritual por cima, e Zorobabel com a tarefa de reconstruir entre escombros. Zorobabel faria daquela montanha uma planície pelas promessas do Senhor. Diga a Zorobabel, não por força nem por violência, mas será pelo meu espírito, diz o Senhor. E diga para Zorobabel a mensagem que eu mando para essa montanha. Essa montanha eram todos esses obstáculos. Quem você pensa que é? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. E ele colocará a pedra final. Zorobabel faria daquela montanha uma planície. O que o texto está dizendo é: ei, montanha, diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Zorobabel, você será como um trator de esteira de 8, porque é assim que um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, pode enfrentar as montanhas. Serão demolidas. Você será um trator de 8 de esteira potente, e está novinho, e não tem monte que fique na sua frente, porque a força do Senhor será a tua bandeira e a tua alegria. Não podemos viver a vida cristã sem a força do Espírito Santo do Senhor. Não podemos nos mover. Mas vem uma palavra de conforto para Zorobabel. Ele teria na sua frente uma planície e não uma montanha. Quem crê nisso nessa noite? Quem crê nisso nessa noite? As montanhas se tornariam como uma planície, porque as promessas de Deus, elas são sempre assim, exageradas, elas são grandes, elas são para tirar os seus pés do chão e colocá-los nos céus, pés, mente, alma, porque as coisas de Deus são grandes. Lembra quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei, porque eu te darei uma grande terra, e farei de tu uma descendência, e de ti levantarei uma descendência. Mas quando Abraão chega na terra, ela é ocupada por cananeus, ferezeus, jebuseus e amorreus e tantos zeus mais. Cadê a terra? Mas Deus disse: é tua, Abraão. Mas ela está cheia de povos, e eu estou completando 100 anos. Cadê o filho? Cadê a descendência? Diga comigo: as promessas de Deus são exageradas, porque é para os que creem. E no momento que Abraão poderia estar em crise, porque crise pode fazer parte da sua vida por um momento, crise pode fazer parte da sua vida por um instante, mas não pode definir você. Crente não pode viver em crise. Toda hora está numa luta, não dá, eu não aguento. Não importa a luta, a montanha vai desaparecer. Você é um D8. Há um abastecimento dos céus, vem direto do trono de Deus para todos aqueles que creem. Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Vem olhar as estrelas, porque hoje não tem lua, tem estrelas. Porque as estrelas, Abraão, são mais do que luas. E começa a contar. E Abraão começou a contar 1, 2, 3, 4. Senhor, está brincando comigo?
Eu não posso contar, eu não estou brincando, Abraão. Assim são minhas promessas. Se você pode contar, conta. Mas a tua descendência será como a areia da praia e como as estrelas do mar, ou como as estrelas dos céus. Mas isso é para quem crê. Eu compartilhava essa semana uma meditação que Deus me deu na segunda-feira com Ivete. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, não é para colocar, verso 5, diz assim: e Enoque andou com Deus, e já não for achado, porque Deus o levara. Aí complementa: porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Como as nossas Bíblias estão divididas em versículos, então não perdemos muito da mensagem do todo. Partilhamos, departamentalizamos em versículos. Mas o texto continua: ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí você entra no verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. As montanhas só desaparecem para quem crer. Para quem se lança nos braços da fé. Zorobabel, você será como um trator de esteira. As montanhas desaparecerão diante de você. E no verso 8, 9 diz assim: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, porque ele já tinha começado a fundação. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Ele colocará a pedra de fundação, e ele colocará a pedra de arremate. Numa versão você entende melhor. Colocar a pedra de fundamento é uma pedra, é a chamada pedra de esquina, que você encontra no Novo Testamento também. É a pedra angular, que ela dá o ângulo, que na engenharia moderna não precisa dessa pedra, é uma pedra bem talhada num ângulo de 90 graus. Ela dá então o ângulo que vai definir, então, os outros ângulos. A pedra de fundamento é essa pedra principal, fundamental. Agora, ele tem a outra pedra, é que quando ele vai construindo a construção toda, ela vai fechar com a pedra de arremate. E quando a construção é perfeita, a pedra de arremate vai encaixar no final da obra. Deus lhe chamou para colocar a pedra de fundamento e a pedra de arremate. O que a palavra de Deus ministrou ao meu coração esses dias, porque essa seria também a minha história. Parecia que eu tinha colocado uma pedra de fundação na minha vida e abandonei o projeto de Deus, e então eu não colocaria a pedra de arremate. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele tem revertido a minha história. E eu estou segurando a pedra de arremate. E naquele último dia, eu vou encaixar lá. Você vai encaixar lá. Isso está dizendo que você tem um projeto. Que Deus tem um projeto, um plano. Ele não está terminado, não está acabado. Mas se falta fundação, você põe a pedra de fundação nessa noite, e Ele vai te dar a pedra de arremate. O que você começou, você vai terminar. O que essa igreja começou, pela graça de Deus, Ele vai terminar, Ele vai concluir. Zorobabel colocará os fundamentos, a pedra principal, a pedra de esquina. Suas mãos também colocarão, eu estou lendo o verso 8. Suas mãos também colocarão a pedra de arremate. Quem dá um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Agora, é interessante notar uma coisa, e é uma observação que eu fiz
pela responsabilidade que eu tenho quando ministro. Eu não sei que pedra você colocou. Eu não sei qual foi o projeto da sua vida que você está dando andamento. Porque você está aqui nessa noite. De alguma forma, você deu o start. Iniciou uma carreira. Certa ou errada, você chegou até aqui. Talvez nessa noite alguém tenha que abandonar essa pedra fundamental e buscar de Deus um discernimento para uma nova pedra fundamental. Começar uma nova história, um novo projeto de Deus. Porque talvez você esteja vivendo um projeto que não é o de Deus para a sua vida. E por isso eu coloquei uma observação aqui bem clara para eu não esquecer. Aqui estamos falando de se vencer os obstáculos diante de uma porta que Deus abriu. Eu estou falando que os montes vão desaparecer, montes que se opõem ao projeto de Deus na minha e na sua vida. Quem entendeu? Pode ser que alguém esteja lutando nessa noite aqui contra obstáculos diante de uma porta que Deus não abriu. Quem entendeu isso? Talvez você esteja lutando por uma coisa que Deus não conduziu você. E eu, com muito carinho, eu quero dizer, essa é uma luta em vão. Porque você está lutando ou batalhando a batalha errada. Mas nessa noite Deus quer reverter isso. E colocar um novo fundamento na sua história. Porque entenda isso, há portas que Deus abre e outras que Deus fecha. E há portas que o diabo abre e há outras que o diabo quer fechar. Neste caso, tem que buscar discernimento. Quem entendeu isso? O que eu acabei de falar é muito sério, irmãos. É muito sério. Eu amo esse rebanho. Eu quero ver esse rebanho acertando. Eu quero ver essa juventude de vento em polpa, como diz a história. Sabe? Lutando as verdadeiras batalhas. Eu quero ver os homens, as mulheres, as famílias no caminho certo. Batalhando as batalhas legítimas. Mas há portas que não foi Deus que abriu. E você entrou. Há portas que Deus abriu e Satanás quer fechar. E você precisa buscar discernimento quanto a isso. Mas eu quero dizer que o discernimento também vem das oliveiras. Também vem de lá. Não é discernimento que você vai sentar com alguém, um mestre de psicologia, fazer uns gráficos, preencher uns questionários e dizer, olha, eu errei aqui porque vai buscar da fonte. Vai buscar direto do reino, do trono. Esse azeite também veio sobre Zacarias. Eu não entendo o que é isso. Não entende, Zacarias? Então deixa eu dizer, porque realmente você precisa de discernimento. Eu preciso de discernimento. Deixa eu dizer para essa igreja, para a minha juventude amada. Você não sabe quantas vezes eu ponho a cara no pó e choro. Senhor, essa porta é tua ou é enganosa? Hoje eu faço isso. Todas as semanas não tem um dia que eu não chegue lá e diga, Senhor, esse caminho é teu, vem de ti. E Senhor, essa oferta que estão oferecendo vem de quem, Senhor? Essa porta vem de onde, Senhor? Senhor, eu tenho alguns anos de vida aqui na terra. Eu não quero errar. Eu quero lançar a minha pedra de arremate naquele dia. Portas que Deus não abriu. E você precisa saber que batalhas você está travando. Diga comigo, discernimento também vem do alto. Vem das oliveiras. Aleluia. Em qualquer caso, se você não sabe se essa luta
Que luta é essa? Se está certo, se está errado. Em qualquer caso, o Espírito Santo pega você pela mão e lhe põe diante de portas que ninguém pode fechar. E o próprio Espírito também leva você, o mesmo Espírito leva você por portas que diabo algum poderá abrir. Se você andar ligado a essas oliveiras, você vai tomar decisões acertadas. No verso 10, diz assim, a mensagem continua, e ele diz, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Não despreze esse começo humilde, diz outra versão. Ou, outra versão ainda, não despreze o dia dos humildes começos. Diga comigo, eu gostei dessa aqui. Não despreze o dia dos humildes começos. O magnífico templo de Salomão havia sido reduzido a um montão de pedras. E o segundo seria uma construção humilde. Era essa que Zorobabel estava envolvida. Aquele dia, quando se começou a reconstrução, aquele dia foi desprezado, tanto por judeus como por estrangeiros. E duvidaram de que Deus estivesse em uma coisa tão insignificante. Eu já preguei aqui, Esdras capítulo 10, verso 3, capítulo 3, verso 10, que o povo chorava, outros se alegravam. Eu já preguei aqui. Quando lançaram os fundamentos do segundo templo, os mais velhos choravam, porque viam aquela coisa tão humilde, tão simples. Na verdade, eles estavam dizendo, eles duvidavam de que Deus estivesse em uma coisa tão insignificante. Eles ficaram, será se isso é assim mesmo? Mas é tão simples isso. E aquele fundamento que Zorobabel lançou, muitos estrangeiros e muitos anciãos do povo e as pessoas mais velhas ficavam dizendo, isso não é nada diante do templo de Salomão. Esse templozinho aí, essa fundaçãozinha, isso vai dar em quê? Diante desse desprezo, o profeta Ageu, que foi outro profeta, recebe uma palavra para encorajar Zorobabel. Ageu capítulo 2, verso 4, e eu estou já encerrando com essa observação. Ageu capítulo 2, Ageu foi do mesmo período, mesmo ano, que profetizou Ageu, profetizou Zacarias. E ele traz uma palavra para Zorobabel, mais uma vez. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Não é o Josué lá do Jordão. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Verso 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Verso 9. Pula para o verso 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. A obra de Deus, ela não pode ser avaliada com esses olhos humanos. O que para você é desprezível, não é, para Deus é. O que para você talvez não tenha muito efeito, para Deus tem. Coragem, Zorobabel, porque podem dizer qualquer coisa desse templo,
mas eu estou no meio de vocês. E eu declarei quando vocês saíram do Egito que eu estaria aí. E podem não crer, mas a glória do segundo será maior do que a do primeiro. Temos a tendência para desprezar as coisas humildes, mas o reino de Deus é estabelecido a partir das pequenas coisas. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é como um fermento sobre a massa. O reino dos céus é como um homem que lançou uma semente à terra e ele não viu. E dia passou e noite, e cresceu aquela árvore e deu muitos frutos. O reino dos céus, ele é feito de pequenas coisas. E isso é uma contrariedade para a mentalidade pós-moderna das grandes, das magníficas coisas aparentes. Porque o reino dos céus, ele se constrói quando você entra no seu quarto e fecha a porta atrás de si. Quem crê nisso? É ali que você lança os fundamentos da sua vida hoje. Não é naquele concurso. Não é naquela oportunidade, naquela compra. Não é quando você virar. É quando você tomar a determinação de fechar a porta atrás de si. Dobrar os joelhos. E o Senhor, que vem em secreto, te recompensará. E numa versão antiga diz, recompensará publicamente. Temos a tendência de desprezar as coisas humildes, mas o reino de Deus é estabelecido a partir das pequenas coisas. Como pensamos em vencer as montanhas majestosas? Como pensamos em vencer as montanhas da nossa vida? Majestosas, coloquei a propósito aqui entre aspas, porque não são majestosas. Montanhas que se levantam diante de nós. Somente diante de um Zorobabel cheio do Espírito, a montanha majestosa do eu vai se tornar uma planície. A primeira montanha que você tem que vencer é a montanha do seu eu. Porque nós sempre pensamos coisas grandes para nós em relação aos outros. Meu ministério. Porque minhas decisões. Porque a primeira montanha que tem que cair é o eu. Ninguém vai conhecer a glória de Deus e nem receber das oliveiras enquanto não entender isso, que o eu tem que morrer. Existe a montanha do pecado. Para muitas pessoas, aí está uma montanha que tem deixado muito na obscuridade. Não porque Deus está tratando para um grande propósito, mas porque eles são os escravos do pecado. São montanhas do pecado. Tem as montanhas dos relacionamentos quebrados. Dentro e fora da igreja. Dentro de casa. Entre marido e mulher, entre filhos e pais, entre irmãos. Entre chefes e subordinados. São montanhas dos relacionamentos quebrados. Montanha dos medos, das frustrações, desânimos e decepções. Montanhas que roubam de você a vida e os planos de Deus estabelecido desde a eternidade para que você viva. Qual é a montanha majestosa que está diante de você? Eu quero dizer, para qualquer que seja o tipo de montanha, há duas oliveiras vertendo azeite. Os recipientes das provisões de Deus estão cheios, mas os tubos precisam ser desobstruídos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O poder de Deus nunca cessou. O que cessou foi a minha busca, a minha paixão, a minha entrega.
Nos acostumamos a ouvir mensagens lindas e bonitas, inclusive hoje com fartura na internet. E que é bom, mas não passa disso. Falar nisso, deixa eu contar uma coisa que o Espírito bradou no meu coração. Fazia dias que eu não assistia nenhuma reportagem ou nenhum documentário. E eu fui assistir um documentário lícito, bom, edificante, a história dos avivamentos. E eu comecei na minha folga de segunda noite. Também tem uma folguinha, quando dá. E aí eu coloquei cedinho da noite, 6 e pouca, eu acho, por aí. Primeira história do avivamento da Rua Azusa, 1h15. E aí eu fiquei empolgado demais. Eu quero mais. Quando terminou, eu comi alguma coisa, outro documentário, e eu vi os moravianos. Mas eu queria mais. Agora eu vi um profeta da chuva na África. Que negócio impressionante aquele, irmãos. Um homem de Deus, meu Deus do céu, o que é aquilo? Desde 2004, ele anuncia na rádio: Deus vai derramar chuva em tal lugar, no meio do mato. Ele vai, vão tudo para lá filmar, e cai chuva do céu. E já chegou a meia-noite, e eu estava cheio de exemplos bíblicos ou da ação de Deus. Mas o Espírito de Deus trouxe uma inquietação ao meu coração. Disse: meu filho, tudo isso é bom, mas quanto tempo você deixou de estar na minha presença? Quanto tempo você poderia ter se trancado e vindo à minha presença? Direto às oliveiras. Eu não estava pensando ainda nessa mensagem, foi segunda noite. E aí eu fui, era 12h15, eu me tranquei, e eu não consegui nem dobrar os joelhos no chão. Antes de dobrar, enquanto eu apagava a luz, eu comecei a chorar. E pela misericórdia e graça de Deus, Ele me visitou ali. E disse: filho, eu sei do seu desejo, mas a provisão está para você, está para toda a minha igreja. Vem direto de mim, vem direto de mim. Foi ali um tempo bom, só chorando. E eu não sabia porque estava chorando. Mas ele estava dizendo: eu sei, porque você tem sede de mim. Mas o lugar é aqui. Quem entendeu, diz amém. Não existe nenhuma montanha majestosa que não caia diante da unção do Espírito de Deus. Diga: Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diga o seu nome agora. Augusto, você diz o seu. 1, 2, 3. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu encerro essa mensagem pensando na mensagem de domingo passado. E o que tem aí, essa mensagem com o domingo passado, é que no domingo passado havia um vale de ossos secos. E porque alguém profetizou, o Espírito veio e trouxe vida. Quem estava aqui domingo passado? Eu também encerro essa mensagem pensando no fim da mensagem de domingo passado. Quando Jesus olhou para aqueles discípulos e deu uma missão absurda a ele: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho. A quem? Aqueles pescadores, mas diz: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então recebereis poder e ser-me-eis, serão minhas testemunhas. Há uma provisão. As oliveiras também representavam uma figura do futuro, mas também representavam lá Zorobabel e Josué. Mas definitivamente aqui representam para a igreja a fonte de abastecimento que vem direto do trono de Deus. A fonte não cessou. Nós vamos ouvir uma canção agora. Vou pedir que essa canção seja colocada aí. Eu vou pedir que você se ponha em pé nesse momento.
Atos 2, pode deixar rolar, canção baixinho. Pode ir desligando as luzes, não tem problema. Atos 2, aqueles discípulos não imaginavam que isso pudesse acontecer, mas aquilo que vem acontecendo desde o dia de Pentecostes, também acontece aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram cheios. Não mudou. Diga comigo, não mudou. As oliveiras estão jorrando, os recipientes estão cheios, mas os tubos precisam ser desentupidos. E só desentupimos isso com a busca, com o quebrantamento, com o coração rasgado na presença do Senhor, no nosso lugar secreto. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de viver essa abundância do Espírito. Não tem montanha que fique à sua frente. Você é um D8, um trator de esteira. Se você for cheio, for cheia do Espírito Santo. Se você deseja, adore comigo nessa noite com essa canção. Quantos querem? Adore ao Senhor.